Vamos agora para a segunda parte dessa nossa retrospectiva da política ou da antipolítica de direitos humanos do governo Bolsonaro. Como muitas pessoas vão acompanhar em um segundo momento, em cada início de parte eu preciso lembrar da nossa certificação em jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até o dia 22 de janeiro estará em um preço super promocional. É uma primeira turma do dia 1º ao dia 10 de fevereiro. Eu garanto que é possível. Em 10 dias, se você dedicar entre 2 a 3 horas, as aulas não serão ao vivo. Eu vou gravar nesse ambiente que vocês estão aqui me visualizando. Sempre com muitos slides, mostrando imagens, para que todas as pessoas possam compreender a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se você não tem interesse por qualquer motivo, ajude aqui a levar essa mensagem da certificação adiante e mande talvez para um grupo de amigos ou para amigos que possam gostar. Erosão democrática e impedimento de participação social. Vamos para mais um trecho do relatório final do Gabinete de Transição Governamental. Estou aqui novamente ilustrando com uma imagem do presidente Lula junto do Silvio Almeida. E aqui eu preciso, se alguém conhecer pessoalmente o Silvio, que faça essa mensagem chegar a ele. O quanto eu admiro o Silvio Almeida. E eu fico até um pouco emocionado de lembrar o que foi o discurso de posse do Silvio Almeida. Nós sofremos tanto nos últimos 4 anos, principalmente na matéria de direitos humanos. Nós sofremos tanto com a ministra Damares, agora senadora Damares, que todos nós esperávamos, sim, um momento de reconstrução. Mas recebemos muito mais do que esperávamos. Recebemos um Silvio Almeida, um dos maiores juristas do nosso país, um dos maiores pensadores do nosso país. E já faz bastante tempo em que, acompanhando entrevistas do Silvio Almeida, vendo ele falar, o quanto que eu sinto uma energia boa em ver o Silvio falar, para além de todo o conhecimento dele. Silvio, se isso chegar para você, eu quero desejar mais uma vez, como já desejei nas redes sociais, um excelente mandato. E que você tem só, não apenas uma grande responsabilidade por reconstruir os direitos humanos no Brasil, mas também uma responsabilidade de atender às nossas expectativas, que são imensas em relação ao seu trabalho. Eu não sou, no sentido mais literal da palavra, fã de muitas pessoas, mas se eu encontro o Silvio Almeida num aeroporto ou em qualquer lugar, eu peço para tirar uma foto. Ainda espero te entrevistar aqui no nosso Utopia Podcast, Silvio. Um grande abraço e vamos seguir aqui com a nossa retrospectiva. Abro aspas, trecho do relatório. O governo Bolsonaro destruiu o que pôde e neutralizou o alcance de todo o Sistema Nacional de Participação Social. O Decreto 9759 de 2019, pior expressão dessa política, extinguiu ou mutilou colegiados em todos os órgãos do serviço público. Nos últimos 4 anos não houve participação social alguma na presidência da República. Conferências e fóruns interconselhos foram desmobilizados. Plataformas digitais foram extintas. Consultas e audiências públicas deixaram de ser realizadas, com consequências danosas para as políticas públicas. Casos emblemáticos foram a extinção do Conselho de Segurança Alimentar, o CONSEA, criado em 1993, e também o esvaziamento do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, criado em 1981. A volta do Brasil ao mapa da fome é uma situação de pária internacional. São consequências diretas deste desmonte, com graves repercussões para a vida do nosso povo. Mais um pequeno trecho para voltarmos aqui. O contraponto pode ser verificado, por exemplo, no papel relevante exercido pelo não extinto Conselho Nacional da Saúde, ao defender a vida contra o negacionismo que levou a centenas de milhares de mortes por Covid-19. Ou pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, ainda existente
porque criado por meio de lei. Se houvesse sido criado por meio de decreto, também teria sido extinto, com certeza, ao resistir a um governo autoritário e violento. Participação social é essencial para o Estado democrático de direito, a qualidade do serviço público e o exercício da cidadania. Pois bem, vamos voltar novamente para uma parte mais polêmica dessa nossa retrospectiva. Estou a todo momento chamando a atenção, não apenas aqui, mas em vários posts em redes sociais, que não podemos despolitizar o direito. Nós não podemos despolitizar o direito. A despolitização do direito nos trouxe até aqui. Tudo que estou falando até agora é de direito e é de política. Tudo que falarei de agora em diante é de direito, mas também é de política. Por isso, essa erosão democrática no Brasil, e aqui está como pano de fundo, um pouco ofuscado, uma imagem do Bolsonaro participando de uma manifestação em que havia pessoas com faixa defendendo intervenção militar e a volta do AI-5. Eu considero que essa erosão democrática no Brasil pode ser, resumidamente, colocada em 5 etapas. Primeira etapa, as jornadas de 2013. Aquilo ali foi algo muito perigoso para a democracia. Aquilo foi uma explosão inicial de ambiente democrático que acabou ocasionando uma erosão do regime democrático. Segunda etapa, a recusa em aceitar o resultado das eleições de 2014. O bolsonarismo também é uma prole do Aécio Neves, meu conterrâneo aqui de Minas Gerais. Terceiro ponto, o impeachment / golpe contra Dilma em 2016. Dessas 5 etapas, eu classifico o impeachment golpe quando, de fato, abrimos a tampa de um bueiro terrível no Brasil. Quarto ponto, ou quarta etapa, a intensificação da lawfare ou do lawfare na Operação Lava Jato, que resulta na prisão do Lula em abril de 2018. Lawfare, que significa um uso do direito para promover perseguição política. E, finalmente, é claro, a eleição de Bolsonaro com início do mandato em 2019. Sem as etapas anteriores, Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil. Não haveria Bolsonaro se não houvesse a politização da Lava Jato. Não haveria Bolsonaro se não tivéssemos tido um golpe parlamentar em 2016. É duro ver essa imagem, porque essa imagem é um resumo da história recente do Brasil. Tem quase de tudo nessa imagem. Eu começo pelo que está escrito naquele cartaz ou naquela faixa. O PSDB saúda a marcha pela liberdade. Vocês são exemplos de cidadania e esperança para um Brasil livre da corrupção. Para quem não está acompanhando aqui pelo YouTube, eu devo te falar que no centro de uma foto que celebra um movimento anticorrupção está o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, condenado na Lava Jato e que ficou preso durante alguns anos. E aqui eu anoto para vocês o seguinte: essa nova direita no Brasil, de nova, só tem o nome. É a velha direita autoritária. Caio, isso significa que não exista direita democrática no Brasil? Não. É claro que existe uma direita democrática no Brasil, mas nos últimos anos ela foi, de alguma forma, canalizada pela direita golpista, pela extrema-direita. Quem foi a direita democrática nas eleições de 2018? Quem foi? Eu coloco a questão, a pergunta aqui para vocês. Coloquem nos comentários quem era a direita democrática nas eleições de 2018. Essa nova direita é golpista e canalizou todos os sentimentos ruins com a despolitização da sociedade para eleger Bolsonaro. E o discurso anticorrupção no Brasil
Devemos ter muito cuidado, eu quando falo. A corrupção deve ser combatida. É correto ter um discurso anticorrupção. O discurso anticorrupção no Brasil, porém, da Lava Jato, era sim um discurso golpista. Era um discurso de extrema-direita. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol são políticos de extrema-direita. Caio, que absurdo! Políticos de extrema-direita. Quem flutua em torno do bolsonarismo é de extrema-direita, goste ou não do rótulo. Sérgio Moro, lembrando, foi ministro do Bolsonaro. Quem é ministro de um governo de extrema-direita é de extrema-direita. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro silenciaram-se, se omitiram em relação a quase todos os absurdos do bolsonarismo. Enquanto no contexto dos governos Lula, eram grandes leões nas redes sociais e no exercício de suas funções. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que foram, talvez, dois dos maiores artífices dessa antipolítica, para depois, é claro, pavimentar o caminho para serem eleitos deputado federal e senador pelo estado do Paraná. Voltando aqui para a tela. Ataques à democracia e ao sistema eleitoral neste contexto da erosão democrática no Brasil. Novamente, mais algumas frases do Bolsonaro. Primeira frase em janeiro de 2021. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos. Nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos. Se estiver assistindo essa aula e fazendo outras coisas, se possível, pare as outras coisas. Pense junto comigo o quanto Bolsonaro preparou voluntariamente o terreno para tudo o que aconteceu no último domingo em Brasília. Se não tivermos voto impresso em 2022, e não tivemos, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos. E ele estava certo. Porque naquele momento ele falava com a sua militância. Ele falava com o bolsonarismo mais violento. Nós tivemos um problema muito pior do que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos não invadiram e quebraram a Suprema Corte. Nós tivemos um problema muito pior, sem precedentes. Acredito que seja sem precedentes na história de todos os países. Não me lembro, posso estar errado. Não me lembro, pelo menos na história recente dos países, dos 2 séculos anteriores, de uma invasão para destruir a Suprema Corte de um país. Voltemos para mais frases golpistas. Julho de 2021. Eleições no ano que vem serão limpas. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições. Aqui, colocando para a base dele, eleições limpas é as eleições do jeito que a gente quer. Depois, ele sobe o tom na comemoração do 7 de setembro de 2021. Se contássemos com um sistema de justiça que de fato funcionava naquele momento, Bolsonaro receberia um impeachment ou um processo criminal naquele momento no STF. Porque disse o seguinte: dizer a esse ministro, Alexandre de Moraes, que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Sai, Alexandre de Moraes. Deixa de ser canalha. Deixa de oprimir o povo brasileiro. No mesmo 7 de setembro, dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais. Esse bolsonarismo violento, esse bolsonarismo que quer destruir as instituições, ele foi amplamente fomentado pelo próprio Bolsonaro. Ele foi fomentado pelo próprio Bolsonaro, que alimentou discursos golpistas, que alimentou a população para que atacasse ao STF, para que atacasse ao ministro Alexandre de Moraes.
concedendo graça a um deputado federal, Daniel Silveira, condenado justamente pelo STF por atacar o Estado democrático de direito. Mais duas notícias. Bolsonaro reúne embaixadores para repetir sem provas suspeitas já esclarecidas sobre urnas. Julho de 2022. Agosto de 2021. Bolsonaro pede impeachment do ministro Alexandre de Moraes e abre crise sem precedentes. O Bolsonaro pediu o impeachment do Alexandre de Moraes. Passamos da erosão democrática, vamos agora para a ausência de participação social. Novamente falando com elementos e argumentos concretos. Já no início do seu mandato, em abril de 2019, o Bolsonaro adotou o decreto 9759. E por meio deste decreto, ele extinguiu inúmeros colegiados que promoviam participação social na administração pública federal. Isso é algo extremamente importante. É algo incentivado pelo direito internacional dos direitos humanos. É algo que faz parte da tradição democrática do Brasil. Não apenas nos governos Lula e Dilma, mas também do governo FHC, de promover uma maior participação social no funcionamento da administração pública federal. Diversos colegiados, ocupados por pessoas que são técnicos em suas especialidades, pessoas que articulam movimentos da sociedade civil para que exerçam uma democracia representativa, que participem de colegiados para atuar diretamente no funcionamento da administração pública federal. Bolsonaro acabou praticamente com isso. Este decreto, que foi recentemente agora revogado pelo presidente Lula, ele foi questionado no STF e foi parcialmente anulado por meio da ação direta de inconstitucionalidade 6121, em junho de 2019. Separei um trecho da emenda. Considerado o princípio da separação dos poderes, conflita com a Constituição Federal a extinção, por ato unilateralmente editado pelo chefe do Executivo, de órgãos colegiados que, contando com menção em lei em sentido formal, viabilizem a participação popular na condução das políticas públicas, mesmo quando ausente expressa indicação de suas competências ou dos membros que o compõem. No entanto, muitos órgãos, muitos colegiados que não haviam sido criados por meio de lei, mas sim por decretos dos governos anteriores a Bolsonaro, foram por ele extintos. E tão só agora, no governo do presidente Lula, de alguma forma repristinados. No julgamento dessa ADI, há dois trechos que eu separei para vocês. Um trecho do ministro Barroso, outro do ministro Lewandowski. Vamos fazer uma leitura aqui atenta desse trecho do ministro Barroso, em que ele coloca assim: há um efeito colateral desse governo, e eu até quero crer que não estivesse na intenção do governo, mas ele ocorre. Aqui, é claro, Barroso sabe que estava assim na intenção do governo, mas ele precisa ser um pouco mais contido em um voto no STF. E ele prossegue: e cabe a nós evitar esse efeito colateral, o qual considero negativo. As democracias contemporâneas passaram a ter três dimensões diferentes: a dimensão representativa, a dimensão da democracia constitucional e a dimensão da democracia deliberativa. E a democracia representativa tem como seu elemento central o oferecimento de razões do debate público de qualidade. E aí o protagonista é a sociedade civil, que tem direito de entender e debater as decisões públicas tomadas. Então, a extinção ampla, geral e restrita de supostamente 700 conselhos em um decreto, inclusive alguns que são decisivos para a proteção de direitos fundamentais, para a proteção de grupos vulneráveis, a meu ver, não passa no teste do oferecimento de razões, nem passa no teste da proteção dos direitos fundamentais. Já o ministro Ricardo Lewandowski, que logo mais irá se aposentar do Supremo, apontou o seguinte: se são órgãos importantes, se estão prestando relevantes serviços públicos, e se a sua extinção pode causar uma certa espécie, a responsabilização por essa extinção não se dará, a meu ver, pela via judicial,
mas sim pela responsabilização política. O presidente da República, que extinguir órgãos importantes criados por lei, haverá de responder perante a opinião pública nacional e, eventualmente, internacional. Ministro Lewandowski, porém, não imaginava, ou se imaginava, não poderia dizer que pela frente o Bolsonaro e o bolsonarismo contaria com uma estrutura de blindagem político e institucional na Câmara dos Deputados, pelo seu presidente Arthur Lira, responsável por arquivar dezenas ou mais de uma centena de pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Nenhum recebeu tramitação, por mais graves que tenham sido as acusações durante esses 4 anos. Mais uma manifestação concreta. Minha preocupação aqui é essa. Não é somente um discurso de um professor anti-bolsonarista. Existem professores bolsonaristas. E todos vocês conhecem. Não é o meu caso. Mas aqui não quero só ficar criticando o Bolsonaro, embora assim eu consiga ficar bastante tempo falando mal dele, quase que sem respirar. Mas aqui o meu objeto é tratar de pontos concretos. Ainda em 2019, decreto 9831, presidente Bolsonaro esvazia a política de combate à tortura. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Novamente, esse decreto foi questionado no STF, na ação de descumprimento de preceito fundamental 607, julgada, porém, somente em março de 2022, último ano desse governo. Quando o STF, vou até beber água, realmente. Quando o STF colocou o seguinte: o decreto 9831 de 2019, ao remanejar do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para outro órgão, os 11 cargos em comissão outrora destinados aos peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, determinar a exoneração de seus ocupantes e transformar a atividade em serviço público não remunerado, tem o condão de fragilizar o combate à tortura no país. Tais medidas esvaziam a estrutura de pessoal técnico do MNPCT. A transformação da atividade em serviço público não remunerado impossibilita que o trabalho seja feito com dedicação integral e desestimula profissionais especializados a integrarem o corpo técnico do órgão. Mas é claro que o Bolsonaro iria desmontar um órgão da administração federal de prevenção e combate à tortura. Isso foi surpresa para quem? Bolsonaro, que foi um candidato cujo currículo estava em uma parte central. Ele celebra um período de tortura no Brasil. Ele acha que torturou pouco, mas é claro que logo ele destruiria esse órgão. Um órgão que cumpre uma função determinada por um tratado de direitos humanos ratificado pelo Brasil, que é o protocolo opcional à Convenção à ONU contra a Tortura, que manda a que os estados constituam seus mecanismos nacionais de prevenção e combate à tortura. Um mecanismo com ouvidoria própria, um mecanismo nacional com especialistas independentes, que podem visitar prisões, espaços de privação de liberdade, tudo isso destruído durante o governo Bolsonaro. Coloco, assim como coloquei na primeira parte, mais 3 conclusões. Bolsonaro é responsável por tensionar a democracia e por redefinir o significado de crise, de algo temporário para permanente. Nós não tivemos sossego em 4 anos. Quantos dias, durante 4 anos, ele não falou nenhum absurdo para, de alguma forma, redirecionar a atenção para um escândalo de natureza moral e ofuscar uma investigação, por exemplo, de corrupção? 4 anos, em especial no seu Twitter, falando besteiras. De modo que a crise, que é um fenômeno que em si deve ser temporário, foi algo permanente no governo Bolsonaro. Segunda conclusão, com ações e omissões, Bolsonaro fez com que parcela expressiva da população acreditasse na impunidade de atos antidemocráticos.
Isso está muito evidente. As pessoas fizeram live de dentro do STF. As pessoas estavam fazendo absurdos inomináveis dentro do prédio dos três poderes, filmando. A invasão e a depredação dos prédios dos três poderes foi anunciada nas redes sociais desse bolsonarismo mais violento. Eles tinham garantia da impunidade. Da onde surge a garantia da impunidade? Daquele vórtice. Ora, se o presidente não é responsabilizado, se ele pode falar e fazer isso tudo, nós também podemos. Eles tinham a certeza da impunidade. Por isso, lá na frente, eu vou te provar que o Bolsonaro deve sim ser condenado. E não é por qualquer crime do juizado especial criminal, não. Não é uma audiência para oferecer transação penal para Bolsonaro, não. São crimes com penas altíssimas. Última conclusão dessa parte. Bolsonaro desafiou a autoridade do Poder Judiciário também quando concedeu graça para Daniel Silveira e indulto para policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru. Não comento aqui nesse momento o indulto dos policiais do massacre do Carandiru. Temos aqui um episódio específico do Utopia Podcast, se você ainda não ouviu. Mas a graça concedida a Daniel Silveira está totalmente ligada ao que aconteceu agora em Brasília no último domingo. Daniel Silveira não foi condenado por um crime de opinião, como o bolsonarismo costuma dizer. E vejam só, bolsonarismo não são apenas pessoas de verde e amarelo em frente a quartéis. Nós temos um bolsonarismo entranhado no direito. Hoje mesmo, dia 10 de janeiro, quem quiser pesquisar lá, eu coloquei no meu Twitter, relembrando de uma manifestação dos juristas do Brasil, uma quantidade significativa, favorável à eleição de Bolsonaro, ironizando a luta e o movimento das mulheres. No contexto da campanha, ele não. Assinaram um manifesto dos juristas colocando ele sim. Várias pessoas conhecidas, inclusive juristas, que escrevem, vendem livros, dão palestras sobre democracia, sobre direitos fundamentais. Como que um jurista bolsonarista, que concordou com tudo o que aconteceu nos últimos anos, ainda tem a coragem de falar de direitos fundamentais, a falar de proteção da democracia? Mas é isso que temos de sobra no direito. A graça concedida a Daniel Silveira provocou no bolsonarismo mais um degrau de garantia da impunidade. Daniel Silveira foi condenado por crimes gravíssimos, crimes contra o Estado Democrático de Direito. E Bolsonaro também deve ser condenado. Explicarei na última parte desse minicurso.